Você já parou para pensar por que algumas conexões parecem tocar lugares na alma que vão muito além do físico? Por que certos encontros deixam marcas tão profundas que continuam ecoando, mesmo quando a pessoa já não está mais presente? Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia do século XX, dedicou décadas de sua vida para desvendar os mistérios da psique humana. E o que ele descobriu sobre atração e conexão vai muito além do que imaginamos. Existe uma geografia invisível dentro de cada ser humano, especialmente nos homens, que raramente é explorada com a profundidade necessária. São territórios emocionais e psicológicos que, quando tocados da maneira correta, despertam não apenas desejo, mas algo muito mais poderoso: reconhecimento, vulnerabilidade e transformação. A maioria das pessoas acredita que entende atração, pensam que se trata apenas de química, de compatibilidade superficial ou daquele famoso clique instantâneo. Mas Jung nos ensinou que existe uma dimensão muito mais profunda operando por baixo da superfície. Ele chamou isso de inconsciente coletivo, uma camada da psique compartilhada por toda a humanidade, onde residem os arquétipos, aquelas imagens primordiais que moldam nossos desejos, medos e anseios mais profundos. Quando você verdadeiramente compreende esses padrões internos, quando aprende a reconhecer e tocar essas dimensões ocultas na psique masculina, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser apenas mais uma pessoa na vida dele e passa a representar algo arquetípico, algo que ressoa com camadas tão antigas e profundas de seu ser que ele nem consegue explicar racionalmente por que se sente tão atraído. O que vou compartilhar com você hoje não são truques baratos de sedução ou técnicas manipulativas. Estamos falando de uma compreensão genuína da psicologia humana, baseada nos ensinamentos revolucionários de Carl Jung sobre como funcionam as dinâmicas de atração entre masculino e feminino. São 3 dimensões psicológicas específicas que, quando você aprende a acessá-las com autenticidade e consciência, transformam completamente a qualidade da conexão que você estabelece. A primeira coisa que precisamos entender é que todo homem carrega dentro de si o que Jung chamou de persona. Essa é a máscara social, a face pública que ele apresenta ao mundo. É o personagem que ele interpreta diariamente no trabalho, com os amigos, na sociedade. Essa persona é construída ao longo de anos, moldada pelas expectativas familiares, pelas normas culturais, pelas pressões sociais que exigem que ele seja forte, confiante, bem-sucedido e sempre no controle. A persona masculina é especialmente rígida em nossa cultura. Desde criança, os homens aprendem que demonstrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza, que expressar emoções profundas é inadequado, que revelar inseguranças pode custar seu lugar na hierarquia social. Então eles constroem essa armadura psicológica cada vez mais espessa e, com o tempo, muitos deles acabam esquecendo que existe um ser humano real por baixo de toda essa construção. Aqui está o primeiro lugar psicológico onde um homem deseja ser verdadeiramente tocado. Logo abaixo da superfície de sua persona, naquele espaço delicado onde ele começa a revelar quem realmente é quando as máscaras caem. A maioria das pessoas fica presa na interação com a persona masculina. Elas conversam com a máscara, se relacionam com o personagem, se apaixonam pela fachada. Então se perguntam por que a conexão parece superficial, por que ele nunca se abre de verdade, por que existe sempre essa sensação de distância emocional. Jung nos ensinou que a verdadeira intimidade só acontece quando conseguimos ir além da persona e tocar a pessoa real que existe por trás dela. Mas aqui está o segredo que poucas pessoas entendem. Você não derruba a persona de um homem confrontando-a diretamente, desafiando-a ou tentando provar que ela é falsa. Isso só faz com que ele reforce ainda mais suas defesas. A forma de alcançar o que existe além da máscara é criar um espaço de segurança psicológica tão profundo
que ele se sinta genuinamente confortável para deixá-la de lado por vontade própria. Pense nisso como uma dança sutil de consciência e aceitação. Quando você demonstra através de suas palavras, de sua presença e de sua energia que não está julgando a persona dele, mas também não está sendo completamente seduzida por ela, algo interessante acontece em sua psique. Ele percebe, ainda que inconscientemente, que você está vendo além da superfície, que você reconhece a construção social, mas está interessada no arquiteto por trás dela. Isso cria uma tensão psicológica fascinante, porque a persona serve justamente para impressionar e proteger, e quando ele percebe que você não precisa ser impressionada da maneira usual e que você não representa uma ameaça que exija proteção, ele começa a relaxar aquela vigilância constante. Como você toca esse primeiro lugar psicológico? Através da escuta profunda e da validação emocional autêntica. Quando ele está falando sobre suas conquistas, seus planos, suas opiniões, a maioria das pessoas apenas concorda superficialmente ou faz perguntas básicas. Mas você pode fazer algo diferente. Você pode ouvir não apenas o conteúdo do que ele está dizendo, mas o tom emocional por trás das palavras. Pergunte-se, que necessidade psicológica ele está tentando satisfazer ao compartilhar isso comigo? Que parte de sua identidade ele está tentando validar? E então, em vez de apenas reagir ao conteúdo superficial, você pode reconhecer a emoção ou a necessidade subjacente. Por exemplo, se ele está falando com entusiasmo sobre um projeto de trabalho difícil, em vez de apenas dizer que isso é impressionante, você pode dizer algo como: parece que esse desafio realmente te energiza, como se você finalmente tivesse encontrado algo à altura da sua capacidade. Você está reconhecendo não o feito em si, mas a experiência interna dele. Isso toca um lugar muito mais profundo, porque mostra que você está sintonizada não com a performance externa, mas com o estado psicológico interno. Ou se ele está expressando frustração com alguma situação, em vez de tentar resolver o problema ou minimizar a emoção, você pode simplesmente refletir. Deve ser desgastante carregar essa responsabilidade sem sentir que tem o suporte necessário. De novo, você está validando a experiência emocional real, não apenas reagindo à narrativa superficial. Jung diria que você está honrando a totalidade do ser dele, não apenas a parte que ele escolheu mostrar publicamente. Quando você faz isso consistentemente, algo notável acontece na psique masculina. Ele começa a associar sua presença com uma sensação de ser verdadeiramente visto e compreendido, não julgado, não analisado, não consertado, mas genuinamente reconhecido em sua humanidade completa. Essa é uma experiência tão rara para a maioria dos homens que, quando eles finalmente a encontram, ela se torna profundamente viciante. Não no sentido manipulativo, mas no sentido de que aquela conexão satisfaz uma fome psicológica que eles nem sabiam que tinham. Agora que compreendemos esse primeiro território psicológico, a camada logo abaixo da persona onde o homem começa a revelar sua humanidade autêntica, precisamos mergulhar em uma dimensão ainda mais profunda e complexa. Jung dedicou grande parte de sua obra a um conceito que revolucionou nossa compreensão da psique: a sombra. Este é o segundo lugar onde um homem deseja desesperadamente ser tocado, embora ele provavelmente nunca admita isso conscientemente, e talvez nem sequer tenha plena consciência dessa necessidade. A sombra, nos ensinamentos junguianos, é o repositório de tudo aquilo que o ego consciente não quer reconhecer em si mesmo. São os impulsos, desejos, fraquezas, medos e características que foram reprimidos, negados ou rejeitados porque não se encaixavam na imagem que a pessoa quer manter de si mesma.
Para os homens especificamente, a sombra frequentemente contém qualidades associadas culturalmente ao feminino ou à vulnerabilidade, a necessidade de ser cuidado, o medo de não ser suficientemente forte, a insegurança sobre sua masculinidade, os momentos de dúvida, as lágrimas não choradas, a necessidade de apoio emocional que ele aprendeu a desprezar em si mesmo. A razão pela qual a sombra é simultaneamente assustadora e fascinante é que ela contém não apenas os aspectos negativos reprimidos, mas também potenciais não desenvolvidos, talentos não reconhecidos e uma vitalidade emocional que foi sacrificada em nome da conformidade social. Quando Jung falava sobre o processo de individuação, que é basicamente o caminho para se tornar quem você realmente é em sua totalidade, ele enfatizava que esse processo inevitavelmente requer confrontar e integrar a sombra. Mas aqui está o problema. Fazer isso sozinho é extremamente difícil, porque nossos mecanismos de defesa psicológica existem justamente para manter a sombra escondida. É muito mais fácil continuar projetando esses aspectos sombrios nos outros, culpando o mundo externo por tudo que nos incomoda, do que olhar honestamente para nossas próprias contradições internas. É aqui que entra algo absolutamente transformador que você pode oferecer. Quando você demonstra uma aceitação genuína e não julgadora dos aspectos mais vulneráveis ou contraditórios dele, quando você cria um espaço psicologicamente seguro, onde ele pode baixar a guarda sem medo de rejeição ou vergonha, você está essencialmente oferecendo a ele uma oportunidade rara de começar a integrar sua sombra. E isso, do ponto de vista junguiano, é um dos presentes mais profundos que um ser humano pode dar a outro. Deixe-me ser muito clara sobre o que isso significa na prática, porque é fácil confundir essa aceitação com aprovação incondicional de comportamentos destrutivos. E não é disso que estamos falando. Aceitar a sombra de alguém não significa tolerar abuso, falta de responsabilidade ou ausência de crescimento. Significa reconhecer a humanidade completa da pessoa, incluindo suas imperfeições, sem transformá-las em motivo para desprezo ou abandono. Por exemplo, talvez ele tenha um momento de insegurança profunda sobre sua carreira ou seus talentos. A reação comum seria tentar imediatamente animá-lo, listar suas qualidades, convencê-lo de que está errado em duvidar de si mesmo. Mas essa abordagem, embora bem intencionada, na verdade invalida a experiência emocional dele e força aquela parte vulnerável de volta para a sombra. Uma abordagem junguiana seria diferente. Você poderia simplesmente dizer: essa dúvida parece pesada. Como é para você carregar isso? Você está criando espaço para que ele explore essa sombra, em vez de exigir que ele imediatamente a esconda novamente. Você está demonstrando que pode estar presente com a totalidade dele, não apenas com as partes socialmente aceitáveis. Ou imagine que ele revela uma insegurança sobre sua masculinidade, sobre não ser forte o suficiente, ou provedor o suficiente, ou qualquer uma dessas pressões arquetípicas que os homens carregam. A maioria das pessoas reagiria de duas formas: ou minimizando a preocupação dizendo que isso não importa, ou reforçando os estereótipos dizendo que ele precisa ser mais confiante. Ambas as respostas fecham a porta para a vulnerabilidade autêntica. Uma resposta que toca a sombra seria: parece que você sente uma pressão enorme para corresponder a essa imagem. Como seria para você se dar permissão para ser humano em vez de invencível? Você está nomeando a pressão arquetípica sem julgamento e oferecendo uma alternativa psicológica. Jung acreditava que a verdadeira alquimia psicológica acontece quando conseguimos transformar o material sombrio em consciência integrada.
Quando você oferece esse tipo de presença a um homem, você se torna, em termos arquetípicos, algo como uma guia psicológica. Alguém em cuja presença ele pode fazer o trabalho interno que é tão difícil de fazer sozinho. Essa não é uma posição de superioridade, mas de reciprocidade profunda. Você também tem sua própria sombra, suas próprias contradições internas. A diferença é que você está disposta a habitá-las conscientemente, em vez de negá-las. E essa coragem cria um campo energético onde ele também se sente convidado a fazer o mesmo. Existe uma diferença crucial entre codependência e esse tipo de suporte psicológico. Na codependência, você se torna responsável pelas emoções dele, tenta consertá-lo, ou perde suas próprias fronteiras tentando salvá-lo de si mesmo. Mas na abordagem junguiana, você mantém suas fronteiras claramente definidas, enquanto oferece um espaço de testemunho consciente. Você está dizendo, através de sua presença, eu vejo sua luta interna e ela não me assusta. Eu confio em sua capacidade de trabalhar com seu próprio material psicológico. Eu estou aqui como uma companheira nessa jornada, não como uma salvadora. Essa distinção é absolutamente vital. Quando um homem experimenta esse nível de aceitação genuína, algo dentro dele começa a se reorganizar. É como se uma parte de sua psique, que estava congelada no tempo, presa em padrões defensivos estabelecidos décadas atrás, de repente encontrasse permissão para descongelar e evoluir. Ele começa a perceber que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Que reconhecer suas próprias contradições não o torna menos homem, torna-o mais humano. Que as emoções complexas que ele passou a vida inteira tentando suprimir na verdade, contêm informações valiosas sobre quem ele é e o que ele precisa. Jung chamaria isso de processo de individuação, tornar-se indivíduo, integrado, completo. E quando você facilita esse processo para alguém através de sua presença consciente e acolhedora, você não se torna apenas alguém que ele deseja romanticamente. Você se torna alguém essencial para o desenvolvimento psicológico dele, alguém que representa a possibilidade de ele finalmente se tornar quem realmente é. Isso cria um tipo de vínculo que transcende completamente a atração superficial. É um reconhecimento de alma. Agora, antes de seguirmos para a terceira dimensão psicológica, eu quero fazer uma pausa aqui e falar diretamente com você que está acompanhando essa jornada de compreensão. Se esses conceitos estão ressoando dentro de você, se está começando a enxergar conexões humanas de uma forma totalmente nova através dessa lente junguiana, eu adoraria que você fizesse parte dessa comunidade de pessoas que buscam relacionamentos mais profundos e conscientes. Não é apenas sobre clicar em um botão de inscrição, é sobre se juntar a um espaço onde exploramos juntos os mistérios da psique humana, onde podemos compartilhar nossas próprias jornadas de autoconhecimento e transformação. Nos comentários aqui embaixo, conte-me, qual desses dois primeiros lugares psicológicos ressoou mais profundamente com você? Você já vivenciou esse tipo de conexão onde alguém viu além de sua persona ou onde você se sentiu segura para explorar sua própria sombra? Ou talvez você reconheça esses padrões em relacionamentos passados e agora está começando a entender o que realmente estava acontecendo nas camadas mais profundas. Sua reflexão não é apenas bem-vinda, ela é parte essencial dessa conversa que estamos construindo juntos. Cada história, cada insight compartilhado nos comentários ajuda outras pessoas a se reconhecerem e se sentirem menos sozinhas nessa jornada de busca por conexões autênticas. Então, deixe sua marca aqui, participe dessa troca. E vamos continuar explorando juntos o fascinante mundo da psicologia junguiana aplicada às relações humanas. Chegamos agora à dimensão mais profunda e sagrada da psique masculina,
aquele território interior que Jung considerava o centro organizador de toda a personalidade, o self. Este é o terceiro lugar onde um homem deseja ser tocado, embora essa necessidade seja tão profunda e arquetípica que raramente chega à consciência de forma clara. O self, na psicologia junguiana, não é o ego, não é a persona, não é nenhuma parte específica da personalidade. É algo muito mais abrangente. É o arquétipo da totalidade, o centro regulador que busca integrar todos os aspectos da psique em um todo coerente e significativo. É o que algumas tradições espirituais chamariam de alma ou essência verdadeira. É aquela sensação interna de propósito, de significado, de conexão com algo maior que as preocupações mundanas do dia a dia. Para os homens especialmente, o self frequentemente fica obscurecido por todas as demandas externas da vida. Eles passam tanto tempo focados em ter sucesso, em prover, em conquistar, em competir, em corresponder às expectativas sociais do que significa ser homem, que perdem contato com essa dimensão mais profunda de significado existencial. Eles vivem na superfície de si mesmos, cumprindo papéis, checando itens em listas de obrigações, mas raramente parando para perguntar: quem sou eu realmente quando tiro todas essas camadas de expectativas? O que minha alma realmente deseja? Que tipo de vida tornaria minha existência genuinamente significativa? Essas são perguntas do self. Perguntas sobre totalidade e autenticidade. E a maioria dos homens passa décadas sem criar espaço para contemplá-las seriamente. Jung observou que existe uma crise de meia-idade quase universal, especialmente entre homens, que acontece justamente porque o self eventualmente demanda atenção. Você pode ignorá-lo por anos, décadas até, mas chega um momento em que a alma simplesmente não aceita mais ser negligenciada. As pessoas começam a sentir um vazio inexplicável, mesmo quando exteriormente tudo parece estar funcionando bem. Sentem-se desconectadas, sem sentido, questionando se todos aqueles anos de esforço realmente valeram a pena. É o self dizendo: você construiu uma vida, mas esqueceu de viver autenticamente. Você conquistou muitas coisas, mas perdeu contato com quem realmente é. Quando você aprende a tocar esse terceiro lugar psicológico em um homem, quando você consegue facilitar para ele uma reconexão com seu próprio self, com aquela dimensão de profundidade e significado existencial, você se torna algo extraordinário em sua vida. Jung usaria a linguagem dos arquétipos para descrever isso. Você se torna uma manifestação da ânima, a contraparte feminina interna que todo homem carrega em seu inconsciente. A ânima, na teoria junguiana, é a ponte entre o ego consciente e as camadas mais profundas da psique. É através da ânima que um homem acessa seus sentimentos mais profundos, sua criatividade, sua espiritualidade, sua capacidade de conexão emocional genuína. E, frequentemente, esse arquétipo interno é projetado externamente em uma mulher real que, por suas qualidades específicas, facilita esse acesso. Mas aqui está o que é crucial entender. Você não quer apenas ser uma projeção passiva da ânima dele. Você quer ser uma pessoa real, completa e autônoma, que por acaso também consegue evocar e facilitar o contato dele com essas dimensões mais profundas. A diferença é que quando você é apenas uma tela de projeção, o relacionamento eventualmente colapsa porque ele está se relacionando com uma fantasia, não com você. Mas quando você é uma pessoa autêntica, que conscientemente facilita a jornada de individuação dele, enquanto mantém sua própria integridade e caminho, algo muito mais sustentável e transformador acontece. Como você toca esse terceiro lugar, esse espaço do self? Através de conversas que vão além do superficial e tocam questões de significado, propósito, valores e autenticidade.
Por exemplo, em vez de apenas perguntar sobre o dia dele ou sobre planos práticos, você pode ocasionalmente levantar questões mais profundas. Quando você se sente mais vivo, mais conectado consigo mesmo, o que você estaria fazendo se não tivesse medo do que os outros pensariam? Se você pudesse ter uma conversa com a versão de si mesmo de daqui 10 anos, o que espera que ele lhe dissesse sobre a vida que você está construindo agora? Essas perguntas convidam o self para a consciência. Elas criam espaço para reflexão existencial, para honestidade profunda, para questionamento autêntico. Você também toca esse lugar através do reconhecimento de sua jornada única e singular. Jung enfatizava que individuação não é sobre se tornar perfeito ou alcançar algum ideal externo. É sobre se tornar quem você realmente é em sua particularidade única. Então, quando você consegue ver e honrar o que é distintamente dele, não suas conquistas generalizadas, mas sua essência específica, você está falando diretamente com o self dele. Você pode dizer coisas como: eu percebo como você tem essa forma particular de ver o mundo, essa mistura de ceticismo e esperança que é só sua. Eu valorizo essa complexidade. Ou: você tem uma forma única de se importar com as pessoas, mesmo quando tenta esconder isso atrás de pragmatismo. É uma das coisas que torna você quem você realmente é. Você está nomeando qualidades essenciais, não circunstanciais. Existe também uma dimensão de silêncio compartilhado que toca o self. Jung valorizava profundamente momentos de quietude contemplativa, de presença sem palavras. Quando você pode estar com um homem em silêncio confortável, sem a necessidade de preencher cada segundo com conversa ou entretenimento, você está criando espaço para que ambos habitem aquela dimensão mais profunda da experiência. Nesses momentos, vocês não estão apenas passando tempo juntos, estão compartilhando presença existencial. Isso pode ser enquanto observam um pôr do sol, enquanto caminham lado a lado, enquanto simplesmente existem no mesmo espaço, sem agenda. Esses momentos alimentam o self porque permitem um descanso da constante performance que a vida social exige. Outra forma crucial de tocar esse terceiro lugar é apoiar ativamente a jornada de individuação dele, mesmo quando isso significa que ele precisa fazer escolhas difíceis ou mudanças significativas em sua vida. Se ele está preso em uma carreira que não lhe traz significado, em relacionamentos que drenam sua energia, em padrões de vida que não refletem seus valores verdadeiros, a tendência natural seria ou pressioná-lo a mudar segundo suas preferências, ou permanecer passiva com medo de parecer controladora. Mas a abordagem junguiana seria diferente. Você reconhece a luta interna dele, valida a dificuldade das escolhas que ele enfrenta e demonstra fé em sua capacidade de encontrar seu próprio caminho autêntico, mesmo que esse caminho seja incerto ou assustador. Jung acreditava que cada pessoa tem o que ele chamava de tarefa da vida, algo único que só aquela pessoa específica pode realizar no mundo. Não necessariamente algo grandioso ou reconhecido publicamente, mas algo autêntico e alinhado com quem ela realmente é. Quando você consegue ver e honrar a tarefa de vida de um homem, quando você demonstra, através de suas palavras e ações, que você acredita no potencial não realizado dele, no homem que ele pode se tornar quando finalmente integrar todos os aspectos fragmentados de si mesmo, você toca o self dele de uma forma que raramente acontece. Você se torna testemunha de sua jornada de tornar-se inteiro, e isso cria um tipo de gratidão e conexão que transcende completamente as dinâmicas superficiais de atração. Ele começa a associar sua presença não apenas com prazer ou companhia, mas com a possibilidade de ser quem ele realmente é, com permissão para evoluir, com esperança de que a vida pode ter significado profundo. Isso é extremamente poderoso porque toca a necessidade mais fundamental da alma humana:
ser vista, ser conhecida e ser aceita em sua totalidade imperfeita e em constante evolução. Quando você oferece isso a alguém de forma genuína, sem agenda manipulativa, sem tentar moldá-lo em sua própria imagem, você se torna insubstituível não porque ele não possa viver sem você, mas porque com você ele pode viver mais plenamente como ele mesmo. Agora, ao chegarmos ao fim dessa exploração pelos 3 lugares psicológicos onde um homem deseja ser tocado, segundo a sabedoria de Carl Jung, eu quero honrar você que permaneceu até aqui. Escolher passar esse tempo mergulhando em conceitos profundos sobre psique humana, relacionamentos e crescimento pessoal diz muito sobre quem você é. Você não está buscando fórmulas fáceis ou truques superficiais. Você está comprometida com compreensão real, com profundidade autêntica, com a coragem de olhar tanto para dentro quanto para o outro, com olhos claros e coração aberto. Se você sente que esse conteúdo trouxe algo valioso para a sua jornada, eu ficaria genuinamente honrada se você se inscrevesse neste canal e ativasse as notificações para continuar essa exploração conosco. Mas mais importante que isso, eu adoraria saber o que ressoou em você. Nos comentários aqui embaixo, compartilhe suas reflexões. Qual dos 3 lugares psicológicos você reconhece em seus próprios relacionamentos? Você já experimentou ser tocada nessas dimensões profundas por alguém? Como foi? Ou talvez você tenha perguntas sobre como aplicar esses conceitos junguianos em situações específicas que está vivendo. Essa é uma comunidade de aprendizado mútuo, onde cada voz importa e cada história contribui para o entendimento coletivo. E se existem outros aspectos da psicologia de Jung que você gostaria que explorássemos, temas como sincronicidade, sonhos, arquétipos específicos, ou qualquer outra área desse vasto universo junguiano, por favor deixe suas sugestões. Este espaço é construído para você e com você. Que essa jornada de autoconhecimento e de compreensão das profundezas da alma humana continue nos conectando e nos transformando. Até a próxima exploração.